Bom, então boa noite oficialmente para todo mundo, sejam bem-vindas. Hoje é o nosso primeiro dia oficial, né, do estudo, a gente vai começar direto na carta 1. Inclusive, eu vou estar lendo o trecho da carta que eu li na semana passada, eu vou estar lendo, de novo, né, até para pegar bem a esteira da leitura que Cristo faz a introdução, e depois a gente entra no propósito das cartas. Então, vamos fazer primeiro a oração e depois eu passo as páginas que a gente vai estar lendo de novo para quem não viu lá no grupo. E aí a gente começa o nosso estudo de hoje. Então vamos lá começar? Sim. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos respirando fundo. Silenciando nossos pensamentos. E vamos fazer a oração que Cristo nos pede para fazer sempre que a gente vai falar sobre as cartas e para quando a gente vai meditar. Então vamos fazer a oração para nos conectar com a consciência crística. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que quando eu peço para falar contigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência terrena e ficará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. E vamos iniciar a leitura de hoje. Deixa eu só confirmar aqui. Então a leitura de hoje a gente vai começar na página 17, né? Que a gente vai começar um pouquinho antes, vai reler o trecho da semana passada. E a gente vai até a 22 no PDF. E no livro, para quem vai acompanhar a leitura pelo livro, vai começar na página 25 e a gente vai até a página 32. Tá? A leitura eu vou dividir hoje em duas partes. Primeiro a gente vai falar do propósito das cartas, e aí depois a gente abre para conversa, e depois a gente vai falar sobre a segunda parte do trecho que a gente dividiu hoje. A primeira leitura é um pouco extensa, né? Então eu vou pedir para quem quiser acompanhar, acompanhe. Quem só quiser fechar os olhos e ouvir, pode ser também. Aí a gente no final vai tirar as dúvidas, vai falar os nossos entendimentos, cada um, vamos abrir a palavra aí para todo mundo, tá joia? Então vamos começar no início da carta 1. Carta 1. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. Essas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos,
tem sido espiritualmente sensível e dedicado o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que estas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo estas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se dessas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo que existe mais além da sua compreensão humana. Essas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. O propósito dessas cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Esses cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina,
que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder divino para o interior da consciência e experiência humanas, e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual nas pessoas inspiradas e iluminadas. Nota: por esta razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas e emoções de suas vidas anteriores, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência que atrai e magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Nota: às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação por meio da oração. Ela responde e sua atividade se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional, e as pessoas podem exclamar: é um milagre! Mas com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Eu ia ler até o final o trecho aqui, mas eu vou parar aqui para a gente conversar. Que acho que já veio bastante informação para a gente conversar agora. E acho que é melhor eu parar antes de entrar no restante dessa leitura. Eu não sei que energias vocês estão sentindo, mas elas estão muito fortes. Eu quero abrir para vocês agora, quem quer comentar um pouquinho sobre esse primeiro trecho. Pode ser dúvida, pergunta ou comentário a respeito do que a gente leu agora. Fiquem à vontade para falar. Como eu gosto sempre de brincar, um de cada vez, tá? Quem gostaria de falar um pouquinho a respeito desse primeiro trecho? Beth, pode falar, vi que você levantou a mão, já tinha tirado o microfone. Pode falar, Betinha. Ô, Christian, talvez agora, nessa participação, eu vá, às vezes, trazer alguma coisa do primeiro grupo, ou do segundo, na verdade, porque do primeiro eu participei muito pouco. Eu acho que eu me lembro do sentido que teve para mim dessa questão, logo no primeiro parágrafo, né? Quando Jesus falou ali
quando eu caminhava pela Terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. E isso foi muito forte para mim, porque parece que durante o estudo das cartas, a todo tempo eu estava assim, fazendo ligações com coisas já vividas, coisas já ouvidas, enfim. E aí me veio essa questão, né? Que nós já vivemos nesse período, entramos já nessa transição de um planeta em regeneração. Então, essa frase lá, com essa informação que eu já tinha, fez muito sentido, né? De que, como nós já estamos, né, nessa era de regeneração, justifica todo esse movimento desse novo pensar, né? Desse cuidado das pessoas, né? Que antigamente não tinha. Isso me fez pensar também em muitas alterações, mudanças que teve, até dentro da minha área educacional, em relação que foi criado o Estatuto da Criança, várias situações voltadas para a infância que antes não tinha, né? Um outro olhar, né? Então, isso para mim fez muito sentido. É como se, assim, né? Depois, com o tempo, quando até ali num outro momento que fala para quem não acredita nas cartas, né? Então, para mim, em nenhum momento me vem dúvidas, né? De que as cartas são verdadeiras, porque dá para a gente sempre estar fazendo essa ligação com a nossa realidade, com o que é dito aí. É isso. Ok, gratidão pelos comentários, Beth. Muito bom, muito bom. Às vezes a nossa mente, daqui a pouco, na continuação da leitura, Cristo vai falar aqui ele falou do lado positivo, né, do que aconteceu do século XIX, mas tem uma frase aqui que é crucial para a continuação da leitura, que é quando ele fala: a súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humana e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. E essa mudança que ele fala dessas coisas que surgiram realmente foram por essas pessoas que estão trazendo essa mudança no mundo atualmente, né? E se a gente, porque quando olha a mídia falando muita coisa, a mídia foca tanto nos conflitos e nos problemas que a gente acaba não dando a gente não olha todas as coisas positivas que surgiram nesse período, né? Eu estava inclusive vendo uma live, não lembro se foi ontem ou quando que foi, que falava inclusive se a gente for pegar o início desse século, teve peste aquela peste na Espanha, né? Aquela peste negra que falam, teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, teve a crise de 1929, ou seja, os problemas sempre tiveram aí. E mesmo com todos esses problemas, a humanidade continua num processo de evolução, claro que ainda nessa dualidade, né? O bem e o mal ainda está muito presente, né? Aqui no planeta ainda, né? Então, mas é importante observar isso que Cristo comentou e foi o ponto que você observou. Quando a gente para olhar, a gente vê realmente muita mudança positiva já acontecendo, né? Sim. Então, gratidão pelo olhar. Quem gostaria de fazer mais algum comentário ou alguma pergunta, lembrando o que eu falo sempre, tá, gente? Não existe pergunta boba, não existe dúvida. O importante é quanto mais a gente colocar aqui os pontos de vista, mais a gente consegue abordar e entrar no profundo entendimento, né? Quem gostaria de comentar mais alguma coisinha desse primeiro trecho? Ou eu dou sequência e no final a gente abre de novo. Vamos lá? Então vamos dar sequência, né? Ainda estamos na primeira parte, né?
Então vamos dar sequência aqui no trecho. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Observe bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Essa infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana, como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disso é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes, e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos e, assim, a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando o miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou o amor incondicional, eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enchem seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana, para avisá-los de suas consciências em suas vidas atuais. Observe bem, importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV, que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, o sistema imunológico e também sua capacidade para procriar? Esse vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. E aqui a gente encerra a primeira leitura, primeira parte. Cristo falou naquela primeira parte que eu li a parte boa, e agora ele falou a parte
de tudo que a consciência egóica criou de uma forma muito profunda. E aí agora a gente vai passar um tempo conversando sobre isso. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre esse trecho lido? Paty, quer comentar alguma coisinha? Oi, Christian. É para refletir muito, né? É tudo mental, né, Christian? As nossas emoções, elas são como somos co-criadores, né? E, e é difícil para a gente assimilar isso. Ah, eu gosto muito tem um livro que eu gosto muito, que eu até gosto, eu adoro ouvir as aulas da Lucilena e Alcai Balion, né? E ele fala da primeira lei, a lei do mentalismo, né? Isso é tudo mental. E os nossos. E aqui Cristo fala que a gente não tem que sofrer, né? A gente tem que quebrar esse ciclo. E como é difícil para o ser humano entender, né? Os nossos sentimentos, a vibração baixa, o medo. Por isso a mídia, né? Eu sempre falo, gente, desliga a televisão, muda o foco, porque eles querem mesmo que a gente continue esse ciclo, né? Esse ciclo de medo, de ignorância das leis naturais, das leis de Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, a vida da gente começa a ficar, é outro patamar, né? A gente vai perdendo medo, a gente vai criando, a gente entende que a gente tem esse poder de criar. É lógico que não é um processo fácil, né, Christian? É longo, mas pelo menos entender já é o primeiro passo, né? Sim. E eu acho que o que Cristo está trazendo aqui logo nesse começo é isso, né? Para a gente tomar as rédeas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e entender que a gente não tem que viver com a dor, né? Acho que é isso. É muita coisa, assim, é muito forte, né? A gente fala assim, nossa, quanta responsabilidade nas nossas mãos, né? Tem uma parte até do livro, mais pra frente, que Cristo fala que ele não é muleta, né? E aquilo me deu até um... E é verdade, a gente está aqui para andar com as próprias pernas, né? Somos co-criadores, vós sois deuses, né? Então, é trabalhar mesmo na nossa consciência. Muito bom, Paty. Gratidão pelos comentários. Quem mais gostaria de falar um pouquinho? Pode falar, Janete. Só complementando a Paty, eu acho que é isso. A gente antes não tinha essa consciência por tudo que a gente já recebeu das religiões, né? Fazendo acreditar num Cristo que era um personagem, né? Que estaria em algum lugar. E não é isso, né? É uma consciência que está dentro de nós, né? E ele fala que a sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. E é mesmo, né? Tudo está dentro de nós. E a gente pode fazer da nossa vida um céu ou um inferno, né? Depende dos nossos pensamentos. Então, eu acho que a gente hoje tem que vigiar bastante, né? Orar e vigiar é isso, né? Olhar os nossos pensamentos, selecioná-los, né? Porque vem mesmo pensamentos ruins. Às vezes a gente está assim, distraído e vem alguma coisa e fala, nossa, como que eu estou pensando isso, né? E a gente está nesse campo, a gente está aberto, né? Então, se a gente tomar mais consciência, a gente tem mais essa... Eu não sei se é controle, que acho que a gente não tem controle nenhum de nada, né? Mas melhora a nossa condição, né? Sim, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Essa consciência chegando, né? Com certeza.
Gratidão pelo comentário, Janete. Imagina. Alguém mais queria comentar alguma coisinha desse trecho? Marcinha, pode falar, Marcinha. Boa noite, pessoal. Boa noite aos que eu não conheço, que eu não estive aqui na segunda-feira. Bem-vindos ao nosso grupo. Ô, Christian, eu sou uma veterana no grupo, mas uma aprendiz, que cada vez que leio o livro acaba questionando algumas coisas e sempre com as perguntas que pode ser irrelevantes, mas que eu acho que, para mim, aprender eu tenho que fazer. Nessa parte que ele fala aqui, acorde, perceba o perigo, tal, seus próprios fortes impulsos, e depois ele fala do vírus, por exemplo, está citando o vírus HIV, e ele fala que nasce, nutre em uma mente doente, acaba tomando... Eu entendo alguns pensamentos, sim, mas nesse caso específico que ele falou, você teria como me explicar um pouco melhor como, por exemplo, eu entendi que eu seria responsável por trazer esse vírus, assim, na consciência, eu não entendi muito bem, queria que você explanasse um pouquinho para eu ver se eu entendo, e se alguém questiona alguma coisa, para ver se também eu acabo aprendendo um pouco mais. Ok, alguém quer comentar alguma disso que a Marcinha perguntou? Tá, bom. Trazendo aqui nesse trecho nessa introdução da carta 1, né, o Cristo deixa muito claro que tudo que a gente experiencia, tudo que o mundo experiencia, né, é criação do próprio homem. Então, vírus não foi criado por Deus, essas pragas não foi criada por Deus, nada disso foi criada por Deus. É a própria consciência humana que criou tudo isso. Claro que não é uma consciência individual, mas a soma, podemos dizer assim, a soma da consciência de todos os seres humanos forma um inconsciente que fala um inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo é o que foi criando, é o que cria tudo isso. Então todos, se for pegar quando o vírus HIV, que é o que ele cita aqui, o vírus HIV surgiu no início, no final da década do século passado, né? Foi no final do século passado, e que ele começou no final dos anos 80, dos anos 90, né? No início dos anos 90, que foi quando isso tomou forma plenamente, né? Para citar um exemplo. E quer queira, quer não, se a gente associar, quando surgiu a televisão foi onde começou a se propagar muito forte. E se a gente for pegar no início da década de 80, foi onde começaram a surgir, se a gente for pegar aqui no Brasil, quem das antigas lembra, os filmes de porno chanchada, quando o sexo começou a virar uma coisa banal, podemos dizer assim, como um todo. Então, a própria consciência coletiva de levar o sexo para um outro patamar acabou criando algo que vem combater exatamente nesse ponto. Então, toda essa... antigamente, o outro exemplo que a gente pode levar, hoje parece até comum a gente ver casos, principalmente nos Estados Unidos, mas isso tem no mundo todo, aqui no Brasil já tem também, daquelas crianças que vão nas escolas, adolescentes que vão nas escolas e saem fazendo matança nos jovens ali, que saem dando tiroteio e tudo mais. Isso, se a gente for pegar, há muito tempo atrás, pelo menos quando eu era criança, eu não lembro dessas coisas acontecendo. Só que a mídia começou a colocar um monte de ideias sobre isso. Começou a surgir os filmes Rambo, aqueles filmes e fora vários outros filmes que começaram a surgir, e isso vai impregnando na mente das pessoas, e muitas pessoas acabam adotando mentes que não estão preparadas para aquilo, acabam levando isso para um lado totalmente doentio. Então isso começou a se impregnar e a acontecer na nossa sociedade como um todo. Sempre existiu o problema da droga, mas quando a mídia começou a falar muito mais sobre isso, parece que isso virou uma coisa global. Hoje tem vários e vários países
que são verdadeiros narco-estados, né? A gente pode citar a Venezuela, pode citar o México, e fora o que acontece, a gente sabe, isso está incutido em vários pontos aqui no Brasil também, em vários pontos lá nos Estados Unidos também. Então, tudo isso vem o quê? Vem da mente de pessoas que querem fazer isso com a humanidade, né? Até algumas coisas são muito intencionais, mas como Cristo fala aqui num trecho, que a TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Então, coisas que não eram comuns, hoje acabaram sendo totalmente comuns. Eu fui criado numa época que também, imagino que a maior parte de vocês também, praticamente não existia muro. As casas eram muros baixos ou eram só cerquinhas, às vezes não tinha nem muro. E hoje em dia são muros altos que protegem nós de nós mesmos. Por quê? Porque cada vez mais esse perigo vem rondando e a televisão vem falando e doutrinando a mente das pessoas em cima de tudo isso, né? Então, tudo que existe é esse ponto que Cristo quer comentar. Como que vai ter essa regeneração da humanidade? Nós estamos passando por uma transição. Mas para que isso aconteça de verdade, a mente da maioria das pessoas tem que mudar. Tudo começa no pensamento. Para a gente ter uma ideia de como as coisas começam e terminam, um exemplo que eu achei espetacular uma vez que eu escutei foi o exemplo da tourada, lá na Espanha, que era muito forte. Então a tourada era uma coisa vista até certo ponto como normal, até chegar ao ponto em que algumas pessoas viram o sofrimento que isso trazia para os animais, que estavam envolvidos em tudo aquilo, e as pessoas começaram a criar consciência e naturalmente as touradas deixaram de... Não é que elas sumiram, mas elas praticamente desapareceram. E por que desapareceram? Porque criou-se uma consciência de quanto aquilo era nocivo para os animais que eram envolvidos em tudo aquilo. Então a evolução da consciência do ser humano fez aquilo acabar. E isso vai acontecer com tudo. Então como que vai acabar, por exemplo, o problema das drogas? Não adianta combater a droga só matando o traficante, fazendo essas coisas, educando... Não, isso, quando que vai acabar o problema das drogas? Quando a consciência das pessoas estiverem evoluídas o suficiente para entender que elas não precisam daquilo, que aquilo é só uma fuga, que aquilo só faz mal, e naturalmente a procura pela droga deixa de existir. Então é isso quando Cristo fala, a evolução da consciência espiritual é o que vai fazer mudar e vai fazer evoluir a humanidade como um todo. Então tudo que surge é uma criação de Deus. Por exemplo, a energia atômica, quando ela surgiu, ela veio como uma forma de um benefício. Me fugiu qual que era a intenção da pessoa, tanto que a pessoa que criou a bomba atômica, que criou o princípio ativo que pôde fazer a bomba atômica, ela até se matou porque não era a intenção dela daquilo, era ter uma energia mais limpa para a humanidade. Só que a perversão da humanidade fez com que desenvolvesse a bomba atômica. Então tudo vem, várias coisas vêm para um lado positivo para a humanidade, mas algumas mentes vão distorcer isso para uma coisa ruim, e outras vão usar para uma coisa boa. Então, quando ele cita isso, é tudo. O exemplo que a gente teve recente da pandemia, o coronavírus, ele foi criado pelo ser humano. Foi criado em laboratório, isso não é um vírus natural. E mas foi criado por mentes altamente nocivas com o intuito de causar dano para a humanidade, de exterminar uma parte da humanidade, porque tem uma parte que controla a humanidade que ela quer realmente diminuir a população mundial e quer controlar a população mundial. E esse vírus veio exatamente com, primeiro, um objetivo de tentar exterminar, né? E o outro objetivo de tentar controlar os que ficassem. Então tudo vem. E é importante a gente entender quando Cristo fala aqui que se a tua mente estiver pronta, você não traz isso para a sua vida. Né? Se você afirmar e você reconhecer quem você é, que é o que a gente vai falar na semana que vem, quando Cristo vai falar quem somos nós, né? Para introduzir aqui nas cartas, se você sabe quem você é, que você é saúde plena, esses vírus não entram no teu corpo. Então, ninguém precisa de vacina, de gripe, de vacina, de nada disso.
O nosso corpo todo tem uma imunidade pronta para isso, desde que a gente se cuide e tenha uma consciência para tudo isso. Tá? Então, é esse ponto que Cristo fala, que é a nossa mente que cria. Se a gente se associa com isso, se associa com essa informação, se a gente entra nesse medo, se a gente entra nesse pânico, o próprio medo atrai para a nossa experiência tudo aquilo que a gente não quer. Se a gente, não adianta a gente não querer. O fato de não querer, a gente já está pensando naquilo, a gente já está atraindo tudo aquilo para a nossa experiência. E é quando ele fala que a gente é a frase que a Janete colocou é exatamente a essência de tudo. A nossa consciência é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Então, quem se associa nesse medo, quem se associa nesse pânico, quem se associa nessa violência, mesmo que seja uma violência, às vezes não existe violência para o bem, existe violência. Porque a violência do bem atrai a violência do mal, violência gera violência. Então, quanto a humanidade estiver nesse paradigma, ela não vai conseguir dar o salto que ela precisa para a evolução. Então, a essência do que Cristo trouxe aqui é exatamente isso. Como a Beth colocou quando Cristo introduziu esse trecho, tem muitas coisas maravilhosas acontecendo, como o cuidado com os idosos, o cuidado com as crianças, muitas ideias maravilhosas que estão vindo, que estão surgindo. Mas a gente pode olhar para esse lado bom ou pode olhar para o que querem mostrar para a gente, que é o lado ruim. E infelizmente, quem controla a mídia, quem controla toda essa parte, ela quer que a gente fique presa nesse medo e acaba controlando a gente por um outro lado. E a grande parte da humanidade está presa em tudo isso, né? Está presa nesse jogo que querem colocar a gente. Então, não sei se deu para ficar claro, Marcinha, de como é criado, mas é a própria mente humana que acaba criando tudo isso. Todo tipo de vírus, todo tipo de doença acaba sendo criado pela própria humanidade. Não existe doença. A doença é uma criação do ser humano. Sim, Christian, eu entendi. Assim, eu entendi mais facilmente agora. Seria a consciência coletiva, né? Não a individual. Exatamente. Eu entendi nesse sentido. E quanto às notícias, né? Realmente, as notícias, tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Eu acho que eu vou até colocar no grupo, eu sigo um Instagram que é Notícias Boas para o Fim do Mundo. E toda semana tem notícias de várias coisas boas, de cientistas, de tudo. E realmente a gente dá ênfase às ruins, né? E é uma página bem legal, são coisas que você não vê a mídia falando, sabe? São coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, em outros países, e você não vê a mídia falando. Então, é uma página bem legal para se seguir. Obrigada, Christian, pela explicação. Gente, deixa eu fazer uma pausa, que é o seguinte, a Janete, a Rita e quem mais? A Janete e a Rita estão participando pela primeira vez. A sala ela tem duração de 1 hora. Aí quando está faltando 3 minutos para terminar, o que a gente faz? A gente fecha essa sala e eu mando um novo link para a gente entrar. Tá? Sim. Então, para não interromper com ninguém falando, está faltando 3 minutinhos. Eu acho que já é bom a gente fechar essa sala e abrir a nova sala. Pode ser? Ok. Então vamos lá. Então vamos estar fechando aqui e a gente já manda o link para vocês da nova sala. Deixa eu pausar a gravação. Bom, perfeito. Já estamos de volta. Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Fazer alguma pergunta? Falar um pouquinho do ponto de vista? Christian, achei perfeito o seu comentário no final, viu? Da outra sala. E essa coisa da mídia, do medo, do controle, é muito forte ainda, né? Eu vejo que eles estão sempre focando com o negativo. Eu acho que o mundo melhorou, sim. Eu acho que nem que Cristo fala, né? Dos avanços que a gente teve, né? Com criança, que nem você falou, tem gente que cuida de idoso, e os animais, como a gente cuida dos animais hoje, já melhorou muito. Não é perfeito, claro, mas já melhorou bastante, né?
E assim, o medo foi uma coisa, quando você falou da pandemia, as pessoas elas perderam totalmente assim, o raciocínio lógico. Muitas vezes eu falava assim, gente, é lógico que a gente tem que tomar os cuidados e tudo mais, mas o medo, a vibração que o medo, é uma das piores vibrações que a gente tem, é o medo. A nossa vibração é muito baixa quando a gente está com medo. E é aí que a gente atrai os vírus, as doenças. Você sabe, é muito claro isso para mim, né? E eu falei para vocês que eu moro aqui com uma mata no fundo, né? E é mata mesmo, tem rio, tem uma mata fechada, e aqui no meio tem uma trilha. Gente, eu via pessoas no meio da mata, sem ninguém junto, perto, sozinha, porque da minha casa eu enxergo. E a pessoa com máscara, no meio da mata. Sabe, o medo era tão grande que eu falava, gente, por que essa pessoa não está respirando o ar puro ali, que é muito melhor para a saúde? E não tem qual a chance dela pegar um vírus no meio da mata, né? Mas o medo era tão grande que eu falava, eu juro para vocês, eu falava, meu Deus do céu, como é que o ser humano vai se livrar desse controle agora, né? Eu não sei se ele se livrou totalmente, mas espero que a gente consiga sair desse medo, né? Que a mídia nos traz. Mas foi perfeito o teu comentário, Christian. Adorei. Ok, obrigado, Paty. Regina, quer comentar alguma coisinha agora, hoje? Regina? Não, tudo bem. Podemos continuar. Por mim tá ótimo. Tô entendendo perfeitamente, Christian. Obrigada. Ok. A Andréia tá entrando agora. Perfeito. Aline, algum comentário, Aline? Não, Christian, eu só fico impactada um pouco por essa nossa capacidade de trazer as coisas boas e ruins para nossa vida, né? Às vezes a gente passa por dificuldades e quer encontrar responsáveis, né? Encontrar respostas no porquê que a gente sofre de determinada coisa, porquê que passa por determinada coisa. E aí esse olhar aqui que o Cristo mostra de que as coisas boas e as coisas ruins são plantadas por nós mesmos, né? Através da nossa consciência. Ainda bem que ele escreveu esse livro para explicar isso em detalhes, porque eu estou precisando relembrar um pouco isso, sabe? Essa autorresponsabilidade de trazer as coisas boas e as coisas ruins para nossas vidas, assim. Eu acho isso bem impactante, assim, que ele deixou bem, bem claro aqui agora. Ok. Gratidão por compartilhar. Rita, quer fazer algum comentário? Não. Imagina. Andréia, quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Professor, desculpa, Christian. Não adianta, eu vou falar, professor. Ô, Christian, é mais ou menos que algumas disseram já, né? A gente tem que estar tão atentos àquilo que pensamos, né? É bem orar e vigiar em todos os dias, né? Levantando, orando e vigiando. Porque realmente, muitas vezes, a gente se pega, como a Janete falou, pensando em alguma coisa que não é boa. Mas por que eu estou pensando nisso? Por que essa coisa que não é boa? Por que eu estou pensando? E aí fica, sabe, a gente fica assim, puxa, não é fácil mesmo, né? Nós estamos aqui para cumprir, é um script que a gente tem que, como que eu posso dizer, usá-lo de uma maneira, como é que se diz?
serena, singela, com percepções de que o mal, ele não é uma coisa boa para a humanidade, nem para nós, nem para a humanidade. E aí a gente ouvindo a carta de Cristo, a gente fala, puxa, ele há tantos mil anos, ele já sabia de tudo isso, e com certeza sabia, né? E a gente, assim, vivendo isso, às vezes nós somos tão egoístas, porque nós somos egoístas, né? Ainda somos. Tentamos não ser, mas quando a gente viu, já foi, já falou, já julgou, já fez qualquer coisa que não foi boa para nós. Agora, por que isso? Explica para mim. Por que isso? Obrigado, Cristian. Imagina, obrigado. Você, André, gratidão pelos comentários também. Tem aqui um ponto assim que assim explica um pouco dessa nossa programação, né? Nesse trecho aqui, quando ele fala, embaixo daquela frase que a Janete leu, ele fala: no seu subconsciente você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas e emoções de suas vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Então tem muita coisa na nossa programação também subconsciente que a gente traz de outras vidas que acabam afetando a nossa maneira de pensar, né? Que são aquelas coisas dos karmas que a gente fala que veio, lições que a gente veio a aprender. E aqui também, essa frase para mim mostra também daquela... quando a gente vê por que determinada criança nasce por que uma pessoa nasce naquela família. É porque precisa passar por algumas experiências que aquela família vão proporcionar para ela. Porque aquela alma já vem quando ela entra no corpo, ela já vem com uma consciência de vidas passadas, embora ela não tenha acesso a essa consciência. Mas está tudo impregnado no subconsciente dela. Tá? E assim, uma coisa que é muito latente, que é importante a gente salientar, nesta encarnação a gente veio para... Nessa encarnação que a gente veio viver nesse momento de transição do planeta, é uma encarnação que a gente veio para limpar tudo. A gente veio para fazer um reset no nosso ser, para fazer o retorno para casa. O propósito de cada alma que está aqui, Cristo, eu não vou me aprofundar, porque que a gente vai falar sobre isso provavelmente na semana que vem. Mas o propósito de cada alma que está aqui no planeta é voltar para casa. Esse sempre foi o propósito da nossa alma. Ela veio nesse planeta para experienciar, para depois retornar. Então ela veio para esquecer de quem ela é, para depois voltar a se lembrar. E nós estamos nessa fase de voltar a se lembrar. A humanidade inteira está passando por isso. Não é à toa que o surto de ansiedade está aumentando, surtos de depressão e vários surtos de doenças emocionais estão aumentando, que é com o intuito de despertar as pessoas. As pessoas precisam começar a olhar para esse outro lado. Cada um está sendo despertado de uma maneira. Uns são despertados pela doença, outros são despertados por problemas familiares, de conflitos, outros por problemas de relacionamentos, outros por perdas, outros pela parte financeira, né? Pela parte de trabalho, mas cada um vai ter os seus momentos para poder, naquilo que a gente chama, falo que é o calcanhar de Aquiles, né? Onde a parte mais frágil dentro de cada ser humano é onde vai ser cutucado para que ele possa olhar para aquilo e perceber que existe algo muito maior e que ele não é tudo aquilo. Então, nós estamos nessa experiência exatamente para isso. Então, todos nós, sem exceção. Então, tudo a gente foi criando uma série de coisas que a gente viveu, né? Todos aqui nós passamos por uma série de encarnações que nós fomos vivendo, onde tem coisas que a gente tivemos provavelmente lugares que a gente foi muito bom, mas lugares que nós provavelmente fizemos coisas terríveis também. Né? Então talvez tenha alguns que ainda não se libertaram de tudo isso e por isso não vivem uma vida tão boa, tão plena. Mas todos têm a mesma oportunidade de voltar para casa, estão tendo a oportunidade de alguma maneira de olhar tudo isso. Então, por que eu estou falando isso? A André comentou também às vezes, nossa, essa maneira de pensar nossa é muito complicada. Então tem muita coisa que tem no nosso subconsciente ainda, que está armazenado, e tem muita coisa que vem da programação coletiva,
de tudo aquilo que a gente ouvia dos nossos pais, de tudo aquilo que a gente ouvia nas escolas. Então são programações realmente que foram instaladas na nossa mente, que são condicionadas. E a gente acaba, e se a gente não está constantemente no vigiar e orar, a gente entra no pensamento automático. E quando a gente entra no pensamento automático, a gente está criando totalmente de forma inconsciente. Então quando a gente desperta e começa a criar essa consciência, assim, o objetivo das cartas, ela é uma evolução, vocês vão ver, de ensinamento, mas a carta 1, eu falo que Cristo tem sabedoria em tudo, né? A carta 1, ele já é um resumo de tudo que ele vai ensinar. Nas outras cartas ele vai aprofundar. Então por quê? Para que a gente já tenha essa base nesse início das cartas, para a gente já começar a mudar um pouco dessa nossa programação. Mas o principal é da gente estar atento a tudo isso. Então se a gente deixa entrar no piloto automático, a gente já começa isso. Se a gente não acorda de manhã já com nossas orações, com um pensamento positivo, e a gente não procura manter isso durante o dia, a gente vai fazer daquele dia igual a todos os outros. Por isso que muitas pessoas têm problemas e ciclos repetidos. Problemas repetidos de relacionamento, sai de um relacionamento e entra em outro relacionamento e acaba atraindo naquele relacionamento os mesmos problemas que tinha no relacionamento anterior. Por quê? Porque a mente da pessoa está atraindo para ela pessoas naquela vibração, que vão fazer com que ela passe pelas mesmas experiências. Pessoas que têm ciclos repetidos de escassez. Por quê? Porque por mais que ela faça e por mais que ela procure melhorar, muitas vezes a escassez está tão impregnada no ser dela que a mente dela, o subconsciente dela, atrai aquela experiência de escassez novamente para a vida dela. Então ela passa em processos de constantes perdas, ou de problemas no trabalho repetitivo, ou de problemas de saúde constante. Então por quê? Porque não mudou ainda aquela programação que tem dentro dela. Então é um exercício constante de fazer isso. E não é à toa que nós estamos numa fase do planeta que tem tantos terapeutas integrativos, tantas técnicas que nos ajudam a olhar para o nosso interior, a olhar para o nosso eu, exatamente para vir toda essa cura, né? Medicinas maravilhosas que estão surgindo, além das medicinas da floresta, mas várias outras técnicas que estão vindo para nos libertar, né? Para cortar todos esses elos que existem no nosso ser, para que a gente comece a olhar para o todo de uma maneira diferente. E um último ponto que eu quero falar dessa frase é como ninguém colocou aqui ainda, quando ele fala que a nossa oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com a atitude mental de constante crítica. O melhor exemplo disso é que quando Cristo curava uma pessoa, ele curava a pessoa. O que ele falava para essa pessoa? Foi sua fé que te curou, não fui eu, foi sua fé que te curou. Agora vá e não volte a pecar. Era a frase que é mais conhecida. A sua fé te curou era o quê? Era o pedido da pessoa. A pessoa queria tanto aquela cura que ela curou. Cristo, ele tinha o poder de manipular a matéria, que é um poder que todos nós temos, não é um poder exclusivo dele. Todos nós temos esse poder quando nós estivermos com a nossa mente purificada. A gente tem condição de manipular a matéria. Por isso que ele fala lá no início que esse é um curso para a gente se tornar mestre. E para a gente se tornar mestre, a gente tem que ter a nossa mente purificada, tem que ter acesso a essa mente divina, como ele teve quando esteve no planeta. E ele não foi o único, vários mestres que passaram por aqui tiveram, e muitas pessoas hoje em dia estão conseguindo atingir esse estágio. Mas o que é o vai e não volte a pecar? Se a pessoa voltar a ter os mesmos hábitos de pensamento e continuar fazendo o que ela fazia antes, que provocou aquela doença nela, ela vai voltar a atrair aquela doença para ela. Então por isso que ele fala que as nossas orações, se a gente pede com fé, elas são atendidas. Eu lembro até hoje, o meu calcanhar de Aquiles era trabalho e dinheiro. Era trabalho e dinheiro.
Era o meu calcanhar de Aquiles. Quando eu comecei a entrar nesse processo de despertar, muitas vezes fiz orações fervorosas para tipo, por que isso estava acontecendo comigo, e pedia uma solução divina para aquilo que eu estava enfrentando. E a solução vinha. E o problema resolvia. Mas dava 3 meses, parecia que a coisa voltava de novo. E por que voltava? Porque a minha consciência ainda mantinha mesmo os atos de escassez. As minhas ações não tinham mudado. Então, por mais que eu já tivesse consciência, o meu inconsciente ainda criava tudo aquilo para mim de novo, para manifestar. E isso foi se repetindo até o momento que eu não aguento mais. E aí foi onde eu comecei a criar consciência e a mudar esse padrão que está se alterando muito, já mudou muito, mas ainda está em processo de alteração. Mas e é importante a gente entender qual é o calcanhar de Aquiles de cada um, para entender isso e por que os problemas se repetem. E se eles estão se repetindo, é porque tem algum padrão inconsciente que você precisa descobrir isso qual que é. Tá? E aí pode ser por oração, pode ser por quem conseguir entrar em meditação profunda vai ter muitos insights e situações vão surgir na sua mente que são os gatilhos que provocaram tudo aquilo, e aí você pode, com o auxílio de Cristo e com o auxílio de Deus, né, com o auxílio da mente maior, fazer um processo de purificação de consciência. Tá? Então tudo isso vai ser tratado mais profundamente ao longo das cartas para a gente poder entender. Mas essa introdução é legal a gente já pegar para a gente poder entender tudo isso. Então a oração, quando a gente faz com fé, realmente vem. Mas se a gente não muda os nossos padrões, acaba voltando e por isso os ciclos se repetem. Tá? Então é esse ponto que eu queria deixar aqui. Alguém quer comentar mais alguma parte dessa primeira parte, antes da gente partir para nosso segundo trecho, que o nosso segundo trecho é mais curtinho, dá para a gente falar com menos tempo, mas se alguém quiser para a gente esclarecer esse ponto aqui, podem comentar ou podem perguntar, fiquem à vontade. Ninguém? Podemos partir então para o próximo trecho? E aí depois no final a gente abre para todo mundo falar. Então vamos lá. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Note bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciência se tornaram defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construído sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas
e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente, com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam o amor fraternal, com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. E hoje a leitura a gente vai encerrar aqui. Quem gostaria de puxar agora os comentários? Betinha, quer falar um pouquinho, Betinha? Christian, eu estou olhando aqui para ver onde eu fiz uma anotação. Passo a voz por enquanto, mas eu vou fazer um comentário sim. Ok. Pati? Christian, religião é uma coisa complicada, né? Porque eu acho que todas tiveram seu papel, vai. Mas eu já falei aqui no outro grupo, né? Que eu nasci numa família católica, mas eu tinha uma dificuldade imensa com a igreja. Parece que eu já sabia que não tinha. Eu sempre acreditei em reencarnação, uma coisa engraçada. Apesar da família ser católica, eu acreditava, eu sabia que ali não era meu lugar. E nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus. E até assim, uma admiração enorme por algumas histórias da. A Igreja Católica foi o começo, vai, de tudo para mim. Eu nasci na família católica, aprendi muita coisa, tem santos que são importantes para mim, as histórias. São exemplos, mas tinha algo a mais que lá não me dava as respostas. E aí eu encontrei, né? Eu passei por muitos lugares, mas aí acabei começando num momento muito difícil da minha vida, eu acabei indo para o espiritismo, e lá me ajudou muito. Então hoje para mim é mais fácil, assim, quando eu leio as cartas, muita coisa para mim faz sentido, porque para mim já é muito claro isso. Então, assim, não que, gente, não, pelo amor de Deus, é um processo muito difícil essa reprogramação. Como o Christian falou, a gente vem de outras vidas, com outras coisas que a gente já passou, e que a gente errou, e que a gente fez de mal também. Por isso que a gente não deve julgar o outro, a gente não sabe o que a gente já fez, né? E é libertador isso. Para mim é libertador, porque assim a gente começa a se perdoar e aceitar o erro como um processo de educação,
de libertação. Para mim, assim, eu sei que eu ainda vou errar, eu erro menos, acredito que eu estou num caminho, mas o começo foi para mim, o começo foi a Igreja Católica, sim, mas acho que a tendência realmente eu espero, né, que as pessoas tirem Jesus da cruz, né, porque fica aquela coisa pesada, e tragam ele para a sua vida, né, para ele andar assim do nosso lado, não para ele ser a nossa muleta, né, senão ele ficar bravo com a gente, né, Christian? Mas para ele ser o nosso exemplo, né, para ele ser a nossa bússola. E aí eu acho que a tendência dá mais certo, né, e tirar os dogmas, essas coisas que nos diminuem. Ele falou, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Olha a grandeza disso, né? Então eu acho que é isso. Acho que toda essa... Não gosto de criticar as outras religiões, não gosto de criticar a religião. Eu acho que tudo tem sua importância na história da humanidade. E para cada ser humano, tá certo. Se ele se sente bem em um lugar, tudo bem. Um dia ele vai mudar ou não. Para ele aquilo é legal. Para mim tá tudo certo, gente. Tudo certo. Desde que a pessoa esteja bem, um dia ela vai despertar para isso também, né? Para o poder que ela tem. Ok, gratidão, Paty, pelo comentário. Betinha, você conseguiu ver? Eu estava aqui tentando procurar no texto, mas eu não achei no texto, mas assim, hoje eu estava com um pensamento de uma crença minha que eu tinha desde criança, e acredito que ela tenha sido passada para mim na infância, né? De um Deus ruim, de um Deus bravo, de um Deus que punia, né? Que tudo era pecado. E hoje eu paro para pensar como tudo isso é diferente em mim, né? Mesmo eu tendo, de alguma forma, recebido essas mensagens, assim, vamos dizer, porque eu também vim de uma família católica, mas não tão católica assim, né? Porque minha mãe também já buscava esse autoconhecimento. Eu já, não sei, talvez por volta dos meus 16, 17 anos, eu tenho lembrança da minha mãe procurando esse autoconhecimento. Mas eu não sei se por parte da minha avó tivesse alguma coisa nesse sentido, que Deus castigava, que tudo era pecado, né? E graças a Deus isso se perdeu no meu desenvolvimento, no meu crescimento, e eu também não passei isso para os meus filhos, né? E hoje eu vejo assim o quanto isso é importante, né? A gente ter essa visão de que Deus é amor, né? E Ele nunca vai punir. O que acontece na nossa vida é o que realmente a gente atrai para a nossa vida, né? Seja em termos, assim, vamos pensar de prosperidade, de financeiro, seja em relação a doenças, tudo que acontece na nossa vida realmente é de responsabilidade nossa, né? E não só responsabilidade com os nossos atos, mas com todo o nosso pensamento, com tudo que a gente fala, às vezes até sem perceber, sem querer, e que a gente acaba recebendo de volta, né? Então, aí eu tinha pensado isso durante o dia e eu estava tentando achar isso aí no texto, mas eu não achei bem isso, mas era isso que eu queria falar. Talvez seja aqui nesse trecho, não há punição vinda do alto. Talvez sim. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Sim, acho que foi aí que eu consegui, e hoje veio assim, durante o dia, esse pensamento, né, que é como se eu tivesse, sei lá, recordado a minha infância, de que eu tinha muito medo de Deus, que tudo era pecado, que Deus ia castigar, e até uma certa idade,
eu me lembro que numa época que eu estava assim, numa situação financeira complicada, até por conta de uma pessoa que eu comecei a ajudar e me perdi, enfim. E eu tinha medo que Deus fosse me castigar por eu estar devedora no banco. Olha o absurdo, né? E hoje eu vejo assim, né, o quanto às vezes as crenças vão fazendo a gente cada vez mais ficar amarrada em medos, né, em situações inseguras, né, de situações que às vezes não tem nada a ver, né? E é isso, e a gente tem que realmente tentar desmistificar, às vezes até para aquelas pessoas que ainda têm essa crença desse Deus, né, desse pecado, de tudo isso. Eu acho que a gente que já tem essa visão, que a gente pode às vezes trazer ali uma certa luz, um pontinho de dúvida para essas pessoas, né, que ainda estão nesse pensamento. Ok, muito bom, bacana, bacana. Gratidão pelo compartilhamento. Obrigado, Betinho. Eu acredito que conforme a gente vai se espiritualizando, a gente parece que não se encaixa muito dentro das igrejas mais, né? Não sei se é um pensamento meu, mas parece que a gente até vai, eu até vou, mas as falas não batem, até o sermão não bate. Parece que assim, a gente já pensa de uma outra maneira, parece que jamais lá na frente. Então, parece que não faz muito sentido, né? A gente ir à igreja, não sei. Eu afastei bastante da igreja, embora eu seja católica, mas, assim, quando eu sou um pouco médium, então, dentro de uma igreja católica, a gente começar a ver as coisas, começar a sentir as coisas, então foi meio desafiador, então parece que a gente vai ficando meio fora do lugar, assim. Não que eu tenha ido para o lado espírita, não, mas existe todos os lados, né? Então, você não sabe para onde você vai. Então, é bem, bem difícil. Ô Rita, mas a mediunidade não é espírita, é todos. É geral. A mediunidade está dentro de qualquer igreja. Nós todos somos médiuns. Uns mais, outros menos, porque a gente tem uma ligação com o plano espiritual. E isso está na igreja católica, no evangélico, no espírita. Então. Mas não se fala nisso, né? Não se fala Não nisso. se fala nisso. Vai falar isso dentro de uma igreja católica. Vocês excomungaram de lá de dentro. Infelizmente, mas a verdade é que existe médium em qualquer lugar. E a igreja católica eu adoro, gente. Eu adoro entrar numa igreja, mas só quando o padre não está falando. Quando não tem o padre, eu adoro a igreja. Nada contra o padre, pelo amor de Deus, gente. Eu adoro alguns padres. Muito bom. Gratidão, Rita, por comentar. Pode falar, Beth, levantou a mão. Eu ia fazer um comentário com a Rita, né? Eu também já senti isso, Rita, de estar numa igreja católica, né? Eu cresci no catolicismo, mas depois eu busquei também o espiritismo. Mas eu casei com meu esposo católico e às vezes eu o acompanhava na missa, né? Mas eu realmente não me sentia mais naquele lugar, não me encaixava mais ali, né? Aí eu cheguei num ponto que eu falei para ele, né? Falei, olha, eu respeito muito a igreja, tudo, né? Mas eu não quero mais ir à missa porque eu estou lá só de corpo presente, não de mente, não de coração, né? Assim, então não faz sentido. E aí eu deixei de acompanhá-lo. E aí um dia eu estava eu acho que eu estava não me lembro se era batizado da minha neta
eu acho que no batizado. E apesar da cerimônia ser assim bonita, eu ainda assim acredito ali na cerimônia do batismo, tal, né? Mas todo aquele ritual, nossa, é muito complicado. E eu cheguei a comentar, né, que para minha filha, né, que eu estava feliz de estar lá, tudo, mas aquela coisa do ficar senta, levanta, aquilo não entra na minha cabeça. Então, parece que não tem sentido. Não tem sentido para mim não tem sentido eu estar lá. E eu entendo isso que você falou, sim, Rita. Muito bom, muito bom. Muito bom. Quem queria comentar mais alguma coisinha? Vou passar por todo mundo agora para poder dar opinião e falar um pouquinho. Vou passar a Janete. Pode falar, Janete, um pouquinho? Bom, de tudo isso é a nossa consciência, né? Porque o que eu vejo lá fora é o que eu tenho dentro de mim. Então, quanto mais eu conseguir trabalhar e olhar para mim, eu posso melhorar aqui fora, né? Então, acho que a gente vai lendo, vai comentando, cada uma fala uma experiência e a gente vai, né, juntando tudo isso e aprendendo um pouco mais. Sim, muito bom, muito bom. É isso mesmo, a nossa consciência é o principal de tudo, é mudando a nossa consciência. Regina, quer falar um pouquinho? Eu gosto dessa fala, é mudando a nossa consciência e o que está fora é reflexo, né? É reflexo do que a gente está dentro, é assim que eu sinto, né? Então o trabalho diário, o trabalho constante, é bem isso. Acho que tocou o telefone dela. Deixa eu ver se vai continuar, Regina, ou vai dar... ok. Pode falar. Oi, vocês estão me escutando? Pode falar. Oi. Então, eu vejo isso, Christian. O trabalho interno, né? Eu gosto muito de ir até a igreja. Às vezes vou à missa, né? E gosto de ir sozinha, entrar ali. Eu gosto daquela presença. Gosto de participar às vezes, mas meus filhos já têm uma outra linha, eles são bem presentes, principalmente o mais novo é bem presente, né, no catolicismo. Eu super respeito, acho que ainda bem que tem essa fala com Deus, é isso, se fala com Deus, cada um fala do seu jeito e tá tudo ok, né, e agradeço por isso, né, cada um tá fazendo o seu caminho. É assim, eu faço o meu. Levei o livro para o meu filho, né, mais velho, ele falou, nossa, mãe, mas parece que esse livro é tão difícil. Não está no tempo dele de ler ainda. Então tá ok. Espera um pouquinho, daqui a um tempo ele consegue ler. Né? Eu sei que ele está no caminho. Né? Mas na hora certa, assim como eu também, faz muito tempo que eu tenho o livro, já li algumas coisas, e agora que eu peguei firme com vocês. E é muito bom estar aqui. Então eu só tenho a agradecer. E a minha queridona amiga Jana aí. Muito bom ver a Moema por aqui também. Muito bom, muito bom. Gratidão, Regina, pelos comentários. E é isso mesmo, assim, porque às vezes quando Cristo ele fala aqui, ele coloca bem isso, ele fala, a crítica maior de Cristo, se vocês forem pegar, é com relação aos dogmas e às práticas. E alguns conceitos que são errôneos. Eu não vou nem estar entrando nos detalhes dos conceitos errôneos, porque vai falar aqui nas primeiras cartas, né? Nas 3 primeiras cartas ele vai falar as crenças que estão realmente, que são errôneas dentro do cristianismo como um todo. Mas o que ele fala é isso, os verdadeiros, quem está indo na igreja são os buscadores, né?
Então as pessoas estão buscando Deus de alguma forma, da maneira que eles conseguem captar, da maneira que eles conseguem interagir, né? Então esse que é o ponto principal. E o importante não é só ir, é o que ele coloca aqui depois, né? Da gente praticar o amor fraternal. Enquanto a iluminação não chegar na mente das pessoas, que pratiquem o amor fraternal. Que se for pegar a mensagem geral que as igrejas querem deixar é essa, é de praticar o amor fraternal. Mas o que ele coloca é a prática de uma maneira livre, sem os dogmas, sem as crenças, que é isso que realmente aprisiona a humanidade. E tem muitas crenças que existem dentro da igreja que não vêm de Cristo, infelizmente colocaram ali, que acabam aprisionando a humanidade de alguma forma, como a própria Beth já citou, uma delas, que é a crença no pecado, né? E Cristo deixa muito claro aqui que a crença no pecado não existe. Não tem punição vinda do alto. É o homem com a sua própria consciência que atrai para ele o bem e o mal. Né? Todos já citaram aí o Cabailon várias vezes, né? O que está dentro é o que... a Janete falou também, o que está dentro é o que está fora. Então o que está em cima é o que está embaixo, a lei de causa e efeito. Então tudo isso a gente atrai para a nossa mente de alguma forma. E isso não é o pecado. Na realidade a gente atraiu por alguma ação que a gente teve em algum momento da nossa existência. Então, gratidão pela colocação. Aline, passo-te a palavra. Olha, eu acho que é uma outra Aline que está lendo de novo essas cartas. Faz tempo que eu não folheava esse livro e aí essas informações me parecem mais profundas ainda. Eu não me lembro de na Bíblia citar quando Jesus tenha chorado, né? E ele falar que chorou aqui é bem forte, né? Também. Se você assistiu The Chosen, não lembro em qual deles que é o momento em que ele começa a ter uma visão, quando ele está lá acho que foi nesse último até, no 5, quando ele está lá ou no 4, quando ele está lá no templo de Jerusalém, e ele começa a ver o templo ser destruído, e o templo foi destruído 70 anos depois, né? Ele tentou avisar os judeus que as práticas dele iam atrair para eles todas as desgraças, e ele chorou por isso. Então foi nesse momento que eu também não lembrava na Bíblia onde estava escrito, mas no The Chosen foi onde eu vi ele falando sobre esse trecho, que ele começou a falar o que ia acontecer e tentou ali alertar os sacerdotes que se eles não mudassem o comportamento, eles iam acontecer isso com eles. E pode falar, Aline, te interrompi para te fazer esse adendo, caso você lembre, porque eu sei que você estava assistindo The Chosen, né? Então por isso que eu lembrei. Não, era só isso que eu ia comentar, essa parte que me impactou, assim, dele colocar em letra maiúscula ali que ele chorou, assim, porque deve ter sido uma dor muito grande, né, para ele tentar transmitir essas informações e as pessoas não ouvirem. E tem uma coisa tão preciosa para passar e as pessoas não compreenderem, né? Sim. E é muito importante a gente estar aqui reunido para hoje, para tentar buscar essas informações e tentar assimilar esse aprendizado tão rico que ele está passando. Muito bom, muito bom. Gratidão, Aline, pelo seu comentário também. Marcinha, você não comentou nessa segunda parte? Eu estava esperando chegar a minha vez para falar justamente disso que impactou a Aline. Essa parte também que Cristo chorou, né? Nessa parte também me pegou assim forte, né? E porque, né, ele chorou quando eles riram, recusaram acreditar. E ainda hoje temos tantos ainda, né? Que como nós, assim, não acreditam naquilo que ele veio realmente trazer. E assim, e como você falou, o amor fraternal é o que né, vai mover isso. Né? Na casa espírita, pelo menos o lema é: fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação, né? Então, enquanto a nossa iluminação não vem, né, enquanto a gente está despertando ainda, pelo menos se a gente tentar praticar um pouco esse amor fraternal, eu acho que nós já estamos no caminho certo, né? É isso. Mas eu também fiquei impactada. Eu não assisti The Chosen, mas Cristo chorando, assim, também não sabia. É isso.
Ok, Marcinha, gratidão, gratidão. E Andréia, sua vez agora. Christian, a fala de todos, que é eu pego assim, vem a mim, né? É uma frase que eu não sou de ver Bíblia, eu sou completamente assim, acho que fui criada, como todos aqui, provavelmente, na católica e tal, mas eu nunca fui assim, devota, fui atrás disso, nada, né? E aí eu penso assim, esse grupo está aqui agora porque é o momento do crescimento, certo? Crescimento espiritual de cada um de nós. Entra nessa frequência quem está preparado para isso. Então eu vejo que quando a gente conversa sobre esse assunto, que a coisa fica abrangente, que cada um fala uma parte, né? Colocando o que está acontecendo, mas nota bem, todos nós estamos nesse grupo, todas, e as outras pessoas que ainda não estão, mas vão vir participar, acredito eu, vão vir no momento que realmente é para ser. É para ser hoje, agora, estarmos aqui conversando sobre isso. Mas é uma coisa assim tão bonita, porque a fala de uma completa da outra, numa leveza, percebe? Todo mundo está falando a mesma linguagem. Isso é muito importante. É por isso que a gente consegue fazer um crescimento espiritual. A gente cresce com isso. Todos nós. Eu acredito muito nisso. Então, assim, quanto mais estamos juntos na mesma frequência, como você mesmo falou, se a gente emana essa frequência, é essa frequência que vai voltar para nós. Isso é muito interessante, muito bonito. E é isso que eu vejo e eu espero, não, eu tenho certeza que isso vai continuar até o final das cartas. Pelo menos isso. Depois nós vamos dar sequências, né? E vai expandir ainda mais. Gratidão. Gratidão, André. Gratidão pelos seus comentários também. Alguém quer fazer mais algum comentário final? Nós estamos aí 10 minutinhos do fim. Christian, foi maravilhoso o que todo mundo falou hoje, gente. Andréia, lindo, emocionante. Eu acho que a gente não está aqui, não existe nada que não esteja no planejamento, né? Era para se encontrar mesmo. E a gente está falando de religião aqui, né? Começando a falar de religião. E eu disse que, apesar da gente não se encaixar em algumas, todas são muito importantes e todas são, não discutindo os dogmas, como o Christian falou, né? Isso não vem ao caso. Cada pessoa se encontra num lugar e se sente bem em um lugar. Então eu falei, a gente estava até comentando hoje, né? Eu li em algum lugar, não lembro das palavras exatas, mas é como se fosse um banquete. E todo mundo vai e pega, que se serve daquilo que gosta, que tem, que tem suas preferências, mas isso não impede que a gente esteja juntos nesse banquete, né? Sentados na mesma mesa, compartilhando, apesar das diferenças, de cada um gostar de alguma coisa diferente, a gente pode estar junto, ceando, junto, compartilhando e nesse banquete todos juntos. Eu acho que é isso que Cristo quer, porque ele não falou de religião, né? Ele falou de amor, de caridade. Como a Marcinha falou, fora da caridade não há salvação. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, não está falando fora do Espiritismo não há salvação, ou fora de alguma igreja, não, é fora da caridade. Então é o amor, é sempre isso. Então esse banquete é para a gente estar todos juntos, né? E um trocando com o outro. Então assim, a nossa transformação ajuda o próximo. A gente não pode impor nada, mas a gente melhorando, é como a Janete falou,
o que está dentro acaba se expandindo para quem está ao nosso redor também. Então a gente tem que fazer esse banquete todos juntos. Vamos começar aqui nesse grupo, né, gente? Gratidão, Paty. Marcinha levantou a mão, pode falar. É rapidinho, Cris. Só queria comentar, né, no caso que a Paty falou, todos somos médiuns, né? E na Igreja Católica, a Rita falou que ninguém fala. Os padres não falam, mas eles sabem, e alguns são. Conhecia, assim, não conhecia. Quem conheceu são médiuns, e só que por causa da religião eles não vão abrir. Mas que eles sabem, Rita. Sabe? Mas se você comentar alguma coisa, eles vão negar o tempo todo. Pelo menos os que eu conheço aqui. Se bem que tem a padre agora que até faz exorcismo, né? Tem um padre aqui no Iguaçu que ele leva a multidão. Então, mas mesmo assim, nada aberto, tudo por baixo do pano. Mas é fato mesmo. Mas gratidão a todos pelos comentários. Nossa, palavras lindas que só vão completando umas às outras. E aqui Cristo, só queria finalizar fazendo o comentário que Cristo fala aqui, né, que as igrejas não cometem o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. O trecho que eu queria passar era esse. As igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que o Cristo, não era aceitável para os judeus. E as igrejas estão esperando um Cristo voltando em carne e osso. Um Cristo voltando vivo. E Cristo não vai voltar vivo. Cristo já está aqui. É o que ele fala, ele já está aqui, já está um bom tempo aqui, como consciência, né? Ele vai falar muito nas cartas disso, que eu não quero aprofundar, mas também há muitas coisas, que senão a gente vai acabando falando de coisas que a gente vai aprofundar depois. Mas nesse trecho ele fala isso aqui. As pessoas parecem que, se não vê um Cristo vivo, um Jesus caminhando aqui e falando, ele não parece que não é válido o que tem para falar. Então ele vem como consciência, e por isso que as pessoas precisam expandir isso para entender que ele já está presente e já está aqui se comunicando com todo mundo. Então esse é um ponto de diversas formas, né? Ele mesmo deixa claro aqui que não é só através dessas cartas, mas essas cartas trazem a mensagem, os ensinamentos deles, mas ele também tem inspirado muitas pessoas para trazerem essa mensagem ao redor do mundo, né? E quando eu falo em Cristo, eu não falo só em Jesus, eu falo em todos os mestres da consciência crística, porque isso a gente vai ver muito na carta 4, mas cada um está falando com os seus. Buda está falando lá no Oriente, Maomé está falando lá para os islâmicos, Krishna está falando lá para os indianos, e por aí vai, né? Cada mestre falando para os seus seguidores na sua maneira, né? E essa é a consciência crística que está impregnando na humanidade. E é isso, gente. Então vamos encerrar hoje. A gente tem 5 minutinhos, e aqui eu queria fazer uma prática com vocês que a gente já faz, é uma prática de 3 minutinhos. Sempre a gente está aqui recebendo uma inspiração da consciência crística, e a forma da gente retribuir tudo isso é emanar toda essa energia que a gente tem para o universo. Então a gente vai fazer agora 2, 3 minutinhos de meditação final, no silêncio. Cada um emana energia para quem quer mandar, se quer emanar para o reino vegetal, se quer emanar para os animais, se quer emanar para as pessoas que estão precisando, para as pessoas que estão em conflitos, em guerras, para as pessoas que sofrem com drogas, para as pessoas que estão sofrendo por problemas familiares, de doença, tudo. Cada um emana essa energia para quem quiser. Então vamos silenciar os nossos pensamentos, fechar nossos olhos. E cada um à sua maneira, na sua força, na sua maneira de emanar luz, de emanar amor. Que emane essa energia para quem vocês quiserem agora, o que vier do coração de vocês. Imaginem essa luz crística, essa mente crística sendo irradiada para todo o planeta,
e emanem essa energia para onde vocês quiserem agora. Vamos lá. Vamos respirando fundo e vamos abrindo os olhos. E aos pouquinhos vamos voltando. A gente tem 2 minutinhos para falar tchau agora. Gente, gratidão, gratidão, gratidão por todo o estudo de hoje. Muito, muito obrigado. Uma excelente semana para todos vocês. Fiquem à vontade em comentar, perguntar lá no chat. Isso inspira quem está lá no nosso grupo, né? Isso inspira quem está lá, está nos nossos próximos encontros também. Então fiquem à vontade em gravar áudio e escrever o que vocês sentirem no coração. Tá joia? Boa noite, gente. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, gratidão. Boa noite. Boa noite, gente. Gratidão. Boa semana. Uma ótima semana para todos. Tchau.